Bem-vindos ao terceiro episódio do Livro no Tubo, hoje sobre romances da matemática e romances sobre matemáticos. Bem-vindos ao Livro no Tubo, o seu canal semanal sobre análises de livros. Bom, e hoje, como eu falei aí na introdução, a minha ideia é falar sobre matemática e matemáticos. Ainda que boa parte das pessoas que eu conheço, e talvez boa parte de quem está assistindo, não tenha muito prazer em ter ou ler livros de matemática, eu espero mudar um pouquinho a sua opinião através desse excelente livro que é A Rainha das Ciências, um passeio histórico pelo maravilhoso mundo da matemática, do Gilberto Geraldo Garbi. Bom, por que o título Rainha das Ciências, né? A matemática, durante muito tempo, ela recebeu esse título, esse nome, essa denominação, porque as outras ciências, na hora de pesquisar, na hora de validar dados, montar estruturas para poderem ser analisadas, reconhecer padrões, sempre tinham que buscar referência na matemática. Então, os matemáticos, durante muito tempo, utilizavam, né, desse nome Rainha das Ciências para denominar a matemática. Ainda que a matemática no Brasil ela ainda seja de pouco agrado de grande parte da maioria, o terror para boa parte das pessoas, na realidade a matemática ela é composta por uma linha histórica muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, segundo o livro aqui, na época dos gregos, né, antes de Cristo, já se sabia, de forma matemática inclusive, que a Terra só podia ser redonda. Então, essa história está no livro, mostra como que, através da observação da sombra, foi possível, né, chegar à conclusão de que a Terra só poderia ser redonda. Vejam bem que essa é uma das muitas histórias que é o que acaba tornando esse livro muito interessante. O autor consegue reunir as partes mais importantes da história da matemática, juntamente com as histórias interessantes, e não deixa de lado a matemática. Ele traz de forma simples, intuitiva, né, a própria notação dos teoremas, dos axiomas, de forma que possamos também compreender aos poucos como que aquele conhecimento foi evoluindo. Eu acho isso fantástico. Você que está curioso, você que gosta de matemática ou você que gosta de tentar literaturas diferentes, recomendo muito. Não só pelo conteúdo matemático, mas também pela curiosidade que ele nos atrai e como, né, o texto flui de forma fácil, percorrendo aí uma longa trilha de conhecimentos, né? E é interessante que vamos desde antes de Cristo até os últimos anos, passando por grandes acontecimentos matemáticos e até mesmo por grandes conflitos, né, histórias, algumas engraçadas, outras trágicas. Temos também uma parte muito interessante sobre as primeiras mulheres que utilizavam matemática. Nós sabemos que as mulheres estudando, as mulheres participando da sociedade é algo muito recente, mas tivemos aí histórias também interessantes sobre mulheres que trabalhavam com a matemática. Então, a Rainha das Ciências é aí uma sugestão excelente que eu tenho certeza que vai agradar a todos. Eu escolhi um trecho do livro, entre alguns que aparecem, que eu acho que vai conquistar um pouco mais você. Continuando nosso programa, agora é hora de falar sobre matemático. E o matemático que eu escolhi é um que poucos conhecem, né, fora do meio acadêmico principalmente, mas o livro é esse aqui, A Incompletude, a Prova e o Paradoxo de Kurt Gödel, da Rebecca Goldstein. Bom, eu não conhecia esse matemático até uns 2 anos atrás, quando tive a oportunidade de ler uma adaptação em quadrinhos da história de um outro matemático, que é o Bertrand Russell, que além de matemático também era filósofo, e o Kurt Gödel aparece como um personagem aparentemente secundário, que aos 24 anos de idade, por volta da década de 20, apresenta sua tese de doutorado
e abala o conhecimento matemático. E é interessante que essa década de 20 e 30, no início do século 20, né, o Einstein também trouxe alguns conhecimentos, algumas comprovações, algumas teorias que abalaram, de certa forma, o que se sabia a respeito da física. Então, muitos dizem que esse início do século 20, né, trouxe grandes descobertas. Apesar da matemática não ser muito divulgada nos seus princípios, assim, nos seus conhecimentos, né, nas suas pesquisas, até mesmo por causa do formalismo, pelas, às vezes, descobertas que não são tão aplicáveis de imediato na realidade, né? Mas no caso do Kurt Gödel, o que ele faz é propor o teorema da incompletude, e com isso ele faz uma coisa muito bacana, de certa forma, que é revelar a impossibilidade de sistematizar por inteiro o raciocínio matemático. Bom, e aí, o que é isso, né, Júlio? Naquela época, o David Hilbert, que era um outro matemático, se reuniram com um grande grupo de matemáticos na Europa e eles estavam diante de um corpo de conhecimento e uma situação onde caberia dizer que a matemática teria as possibilidades de ser comprovada por um todo, de ter os seus axiomas devidamente estruturados, e o axioma é a base da matemática, e a partir deles os teoremas que fossem, né, deduzidos estariam também em perfeita harmonia. Ou seja, eles queriam nessa reunião falar e propor uma série de problemas que, uma vez resolvidos, tornariam as bases da matemática extremamente sólidas. O que o Kurt Gödel faz é, aos 24 anos de idade, vejam bem, dizer o seguinte: olha, essa base ela será incompleta, você não vai conseguir chegar a todas as provas necessárias. Bom, virar para os matemáticos daquela época e dizer que não será possível encontrar, né, sempre haverá algo incompleto, foi um balde de água fria. Ele fez isso através de um esquema bastante interessante, né? Utilizou-se da lógica para, de forma, assim podemos dizer, provar que não se dá para provar. Bom, e a história do Kurt Gödel é muito interessante porque ele viveu a época, né, do surgimento do nazismo. Ele era uma mente assim extremamente formal. Ele precisava ter sempre justificativos para fazer as coisas. Então, esse jeito de ser, né, que às vezes acompanha a maioria dos gênios, a maioria dos matemáticos, né, quem viu aí Uma Mente Brilhante sabe disso, acaba sendo um atrativo também dessa bibliografia, que além de demonstrar o seu trabalho, mostra como complexo era, né, o seu modo de pensar e o seu modo de viver. Ele sai da Alemanha, vem para Princeton, e ao estar nos Estados Unidos, né, ele passa por uma série de questões. O seu grande amigo era o Albert Einstein, mas ele acaba se isolando do mundo, né, até mesmo talvez pelo seu jeito de enxergar o mundo. O seu fim é trágico, né, ele vem a falecer de uma forma bastante triste, que eu não vou falar aqui, mas é um livro que questiona muito isso, né? A questão do conhecimento, a questão do isolamento, a questão da pessoa diante de questões que muitas vezes extrapolam os outros que estão ao redor. É o que eu sempre falo, pode chegar o momento que o conhecimento que você detém te isola, porque quase ninguém está disponível para poder compartilhar dessas ideias ou para poder, né, compreender ou acreditar em parte do que você está falando. E isso acaba acometendo muito esse matemático. É um livro que eu recomendo muito, a questão é colocada de uma forma muito bem escrita e eu acho que não deve nada a outras biografias como a do próprio Einstein. Então, se você tiver a oportunidade, é um excelente livro. Os dois desse programa de hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, mesmo não tendo até hoje gostado de matemática. Queria agradecer muito a vocês e lembrá-los que, se gostou, comente e compartilhe.
Em nosso próximo programa, vamos falar de vampiros. Vamos abordar 2 romances recentes a respeito do mito do vampiro que o fazem de uma forma bem diferente. Conto com vocês na próxima semana.